Bora lá, então. Vamos à questão da aula passada. Quanto à extinção da punibilidade ao Instituto da Prescrição, assinale a opção correta. Os crimes hediondos, a tortura, o tráfico e o racismo são imprescritíveis? Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? O racismo é imprescritível, mas os crimes hediondos, tortura e tráfico não. Eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, mas eles são prescritíveis, certo? B. As penas restritivas de direito e a pena de multa prescrevem em 2 anos quando combinadas isolada ou cumulativamente. Não sei se a gente viu também, mas deixa eu colocar o artigo aqui para vocês, que fala sobre as penas restritivas de direito e as penas de multa. A pena de multa tem a sua prescrição no Código Penal, descrita certinho, e a pena de substituição, restrição de direitos, ela segue a pena privativa de liberdade. Eu vou ler o artigo para vocês. Quem está querendo entrar? Ellen, permitir. Vamos lá, abrem o Código Penal, artigo 110, vai falar da prescrição da pena restritiva. Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as de liberdade. Então, não é automaticamente em 2 anos, ele vai seguir a de liberdade, né? A privativa de liberdade. Da multa, gente, a multa vai estar logo após, lá no 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando a multa for a única pena, a única combinada ou aplicada, ou no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativa, combinada ou cumulativamente aplicada. Então, se for sozinha, a multa é de 2 anos, se for junto com a pena, com outra pena, ela vai seguir essa pena também, né? C. Após a sentença condenatória em julgado, a prescrição não corre enquanto o condenado estiver preso por outro motivo. E D. O oferecimento da denúncia interrompe a prescrição, ponto e vírgula. Nos casos de crimes, qual que é o restante aqui da D? Da E? Da D. Bom, a resposta da pergunta vai estar no 111, que fala da... Não, 111, termo da prescrição... 116 fala das causas impeditivas. Enquanto não resolvida outro processo, questão de que depende do reconhecimento da existência de crime, não é o caso. Enquanto a gente cumpre pena no exterior, na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Esse acordo de não persecução penal é novo, né? Ele veio com um pacote anticrime. Então, consequentemente, esse inciso 6 também é novo. Causas interruptivas, recebimento da denúncia ou da queixa. Então, o recebimento da denúncia ou da queixa interrompe, sim, conforme aqui na letra D. Ah, tem D e ainda. O oferecimento da denúncia interrompe prescrição. Sim. Nos casos de crimes conexos que sejam objeto de um mesmo processo, a interrupção incidirá considerando a pena de cada crime isoladamente. A interrupção incidirá considerando a... Tá. É isso daqui, né? Nos casos de crimes conexos, a extinção da punibilidade de um crime impede, em relação ao outro, a agravação da pena resultante da conexão. Não, né, gente? A letra D. Vamos ler lá. Tá certo que fala do recebimento da denúncia, excetuado. Nos crimes conexos, tá na parágrafo 1º, segunda parte. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, tende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5 desse artigo, que é o inciso que fala pelo início ou continuação do cumprimento de pena, né? Interrompida, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. No concurso de crime, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um deles isoladamente.
Volta na questão. Oferecimento, derrubo... Tá. Os crimes conexos que sejam objeto de um mesmo processo, a interrupção incidirá contra... Tá. A interrupção incidirá nos casos em que... Nos casos desses crimes conexos, a extinção da punibilidade impede, em relação a outros, a agravação da pena resultante de conexão. Não fala nada disso, né? Muito pelo contrário, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles, né? Vamos ver aí letra C, que fala da... Fala que não pode ter início anterior à data da denúncia ou queixa. Precisando, depois de transitar julgada, regulação para aplicar, os quais se aumentam de 1/3 condenado a reincidente. Então, também não tem nada nesse sentido. Qual que vocês colocaram como correta? Falem comigo. Tem alguém me ouvindo? Alguém aí? C, artigo 616, vamos lá. 116, né? 616. Antes de passar a julgado de assistência final, a prescrição não corre. Enquanto não resolvida, enquanto a gente cumpre pena no exterior, né, gente? Tá. E parágrafo único. Depois da passada julgada de sentença condenatória. É esse mesmo. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, que daí a gente já está falando da prescrição da pretensão punitiva, né? A prescrição não corre durante o tempo que o condenado está preso por outro motivo. Perfeito, é isso mesmo. Parabéns para quem acertou. Até eu fiquei confusa com essa questão. Letra C, parágrafo único. C. Beleza, gente. Muito bem, parabéns para vocês. Isso mesmo, letra C. A letra D está errada na segunda parte, né? Depois do ponto e vírgula. E a letra E também, que fala, conforme eu li para vocês, estende-se aos demais crimes, quando é crime conexo, né? Quer ver? Deixa eu ler aqui de novo. No caso de concurso de crime, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente, tá? Mas tem outra, nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Então, a letra E está errada por causa do parágrafo 1º do 117. Joia? Muito bem, então. Quem colocou a D acertou, parabéns. Vamos continuar, então. Gente, nós vimos as prescrições. A prescrição da pretensão punitiva, a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória, né? Uma ocorre antes de transitada em julgada a sentença e outra ocorre depois de transitada em julgada a sentença. Hoje a gente vai ver que dentro delas existem as causas interruptivas e as causas que impedem o início da prescrição. E a gente também vai ver que a doutrina faz uma classificação dentro da prescrição da pretensão punitiva. Por quê? Porque ela ocorre antes do trânsito em julgado da sentença, beleza. Mas ela pode acontecer antes da sentença, depois da sentença e ainda com recurso em andamento. Então, dentro desse lapso, tem várias tem várias prescrições da pretensão punitiva, que a doutrina tratou de classificá-las e de diferenciá-las, tá? Então, primeiro nós vamos ver as causas interruptivas e as causas impeditivas do início da prescrição, e depois a gente vai ver, então, essas três hipóteses, essas classificações da prescrição da pretensão punitiva. E depois terminaremos a extinção da punibilidade com os outros casos lá que são mais rápidos, né? A prescrição que realmente é o mais demorado, mais complicado. Então, vamos lá, vamos pegar nosso material, nosso quadro em branco. Vamos colocar assim,
continuando da prescrição. Na verdade, eu acho até que a gente podia continuar da aula passada. Eu vou fechar isso aqui e vou colocar o da aula passada. A gente continua no mesmo material, não tem problema. A aula passada foi a aula 13, prescrição, né? Então, eu vou compartilhar isso com vocês. Já tá aparecendo para vocês a aula 13? Sim, joia. Vamos lá. Nós vimos que a prescrição é a perda do direito, do dever do Estado de punir, certo? Em face de não tê-lo feito em lapso temporal recomendável. A gente viu a diferença da prescrição e decadência, né? A decadência do direito de representação e decadência do direito de queixa. Então, é ação penal privada e ação penal condicionada à representação. A prescrição, né, já é aplicável a todos eles, né? Tanto as ações penais públicas quanto às ações penais privadas, né? Diz direito aí, e ela vai ser calculada de acordo com o crime, né? Com o crime, com a quantidade de pena. A gente viu, tem duas hipóteses que não ocorrerá a prescrição, que é o racismo e as ações de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aí a gente viu que o prazo da prescrição está lá no 109, que é antes da sentença final. Então, é a prescrição da pretensão punitiva. No 110 está a prescrição da pretensão executória, que já é depois de transitado em julgado, então já calcula com a pena já aplicada, certo? Beleza. Aí a gente viu que são reduzidas na metade os prazos da prescrição, quando ao tempo do fato o agente era menor de 21 anos ou na data da sentença menor de 70 anos. Aí a gente viu o termo inicial da prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, e o termo inicial após a sentença condenatória e recorrível. Aí eu dei 2 casos para vocês, sem mencionar qualquer causa interruptiva de prescrição, e a gente chegou aí a uma data aproximada que ocorreria a prescrição nesses casos. Mas a gente tem que ver agora as causas interruptivas da prescrição, ou seja, que zera o prazo e começa a contar de novo o prazo prescricional, certo? E essas causas estão no nosso artigo 117 do Código Penal. E as causas impeditivas da prescrição estão no artigo 116 do Código Penal, beleza? Então, eu vou transcrevê-los aqui para o nosso material, para a gente analisar. Vamos lá. Vamos lá, gente. Causas impeditivas da prescrição, artigo 116 do Código Penal. Antes de passar em julgada a sentença final, a prescrição não corre. Então, a gente está falando da prescrição antes de transitar em julgada a sentença. Então, é a prescrição da pretensão punitiva, né?
a princípio. Inciso 1. Enquanto não resolvido em outro processo, questão de que depende do reconhecimento da existência do crime. Então, em outro processo, a gente tem lá objeto algum fato que dependa para solucionar essa demanda. Então, enquanto não solucionar aquele processo, não inicia a prescrição desse, tá? Enquanto não solucionar essa questão naquele processo, não vai iniciar a prescrição aqui. Enquanto o agente cumprir pena no exterior. Então, enquanto o agente cumprir pena no exterior, também não inicia o prazo prescricional. Na dependência de embargos de declaração ou de recursos dos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Então, ainda tem embargos de declaração ou recursos em tribunais superiores inadmissíveis. Como assim? Imagine que o réu embargou ou recorreu para os tribunais superiores apenas com efeito protelatório, né? Somente para passar o tempo e tentar atingir a prescrição. Então, o Código Penal vem e fala, nem vai começar a contar a prescrição, porque se aquele recurso foi considerado inadmissível, não começou ainda a contar a prescrição, entendeu? Justamente para barrar essa manobra de muitos advogados, de tentar enrolar, né, todo um processo, interpor recurso que é inadmissível, embargar quando inadmissível, com o objetivo de alcançar a prescrição. Então, esse é o motivo desse inciso 3. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Esse acordo de não persecução penal, gente, é novo, ele veio com um pacote anticrime, tá? Eu vou ler para vocês o artigo que fala dele. Então, primeiro vocês têm que entender o que é o acordo de não persecução penal, para depois vocês entenderem esse inciso 4, né? Vou pegar ele aqui. O artigo que ele tá falando, não lembro de cabeça. (28A). Tá no 28A. Então, vamos lá no 28A. Quem tiver aí na internet, entra no site do Planalto que já vai estar atualizado. Alguns VADs não vai ter, porque ele é do pacote anticrime, então ele é de 2019, né? Diz o seguinte, o 28A do CPP. Não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o MP poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Aí lá tem reparar o dano, renunciar a bens e direitos indicados pelo MP como instrumento, produto do crime, enfim, daí tem as condições. Então, assim, a gente já tinha a suspensão da pena, a gente já tinha a suspensão do processo, a gente já tinha a substituição, a gente já tinha a transação penal, e agora veio mais um benefício para o réu com esse pacote anticrime. Qual é? Acordo de não persecução penal. Se preenchidos os requisitos, o Ministério Público propõe para o réu, oferece esse acordo de não persecução penal. Ora, você vai ter um período para você cumprir uma condição, uma dessas condições, alternativamente ou cumulativamente, você cumprindo, certo? Extingue aí a sua punibilidade e eu não vou entrar com processo contra você. Seria mais ou menos isso. Em termos chulos, seria isso falando. Quais são os requisitos? O investigado deve ter confessado o crime, certo?
quando fala assim, formal e circunstancialmente, ele tem que confessar formalmente, ou seja, perante a autoridade judicial, né? E ainda ele tem que confessar as circunstâncias do crime, dizer, né, detalhar as circunstâncias do crime. Esse crime não pode ter ocorrido mediante violência ou grave ameaça e a pena mínima, olha que interessante, com pena mínima inferior a 4 anos. Então, vários delitos vão entrar aqui nessa possibilidade de acordo de não persecução penal. Acordo de não ter uma ação penal, tá? Preenche, tem os requisitos, vou te oferecer, você cumpre e não vai ter uma ação penal. Esse é o acordo de não persecução penal. Então, vamos para a nossa aula. Por que a gente falou desse acordo? Que é muito interessante, é novo. Porque o inciso 4 diz, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Porque, olha bem, vai estar suspenso o processo esperando você cumprir o acordo, certo? Então, a prescrição também não vai poder iniciar, tá? É impeditiva, é uma causa impeditiva de correr a prescrição, beleza? Vamos lá. Parágrafo único. Depois de passada em julgada a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo que o condenado está preso por outro motivo, né? E vocês sabem mais que eu isso, vocês acertaram, eu estava super na dúvida lá, perdido, vocês não, a letra C, prof. Aí, a letra C. Depois a gente tem as causas interruptivas da prescrição. O que é a causa interruptiva? A gente sabe que a prescrição começa a contar na data me fugiu aqui. Da consumação do delito. Beleza, começou a contar ali. Só que, quando ocorre uma dessas causas do 117, ela interrompe, zera e começa de novo. Certo? Ao passo, gente, que o anterior, não sei se eu mencionei para vocês, o anterior é impeditiva da prescrição. Então, não corre a prescrição durante esse período aqui. Não zera. Aqui, tipo, suspende. No CPC a gente chama de suspensão. É exatamente isso, é a suspensão. Então, ao passo que o 116 suspende, enquanto não resolvido isso, não corre a prescrição, né? Se tinha um ano, aqui fica suspensa a prescrição, depois volta a correr. Não sei se eu deixei bem claro isso no 116. Bom anotarem aí. Então, o 116 não corre a prescrição, ou seja, durante aquele período do inciso 1, do inciso 2, do inciso 3, do inciso 4, a prescrição fica suspenso, o prazo prescricional fica suspenso. Então, ele para aqui, ele fica suspenso e aqui ele volta a correr, mas ele não zera. Se tinha um ano se já tinha um lapso de um ano da prescrição, né, um ano contando, ele suspende e aqui volta, 1 ano e 1 dia, 1 ano e 2 dias, 1 ano e 3 dias, certo? Já no inciso 17, não, é causa interruptiva de prescrição. Ele zera a prescrição. Então, a prescrição começou a contar, né, da consumação do delito. Aí o juiz recebe a denúncia ou a queixa, zera. Eu vou falar assim, interrompe a prescrição, ou seja, zera. No dia posterior é que vai começar a correr novamente a prescrição. Pela pronúncia. A pronúncia, gente, é a sentença na primeira fase do tribunal do júri, né? O tribunal do júri, a gente tem os crimes de competência do tribunal do júri, que são os crimes contra a vida, a gente tem 2 fases. A primeira fase, ela é processada e julgada perante o juiz da vara do tribunal do júri, né? Então, pelo juiz singular, e ele dá a sentença de pronúncia, ou não, né? Ele pode absolver, desclassificar, de impronúncia, mas se ele der a sentença de pronúncia, aí vai para a segunda fase, que é a fase do plenário do tribunal do júri, que é aquele que a gente já conhece, né? Que tem na mídia direto, que são 7 jurados, são pessoas do povo, enfim. Então, pela decisão de pronúncia, também interrompe a prescrição. Então, ele foi acusado pelo crime de homicídio, o juiz singular julgou, sentenciou pela pronúncia. Ali é um marco interruptivo, vai começar a contar do zero a prescrição. Depois, pela decisão confirmatória da pronúncia, se houver
um recurso e o tribunal confirmar, interrompe novamente, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Então, publicou a sentença, a gente está falando de outra sentença, não mais de pronúncia, né? Porque de pronúncia a gente estava falando anteriormente. Uma sentença condenatória, publicou uma sentença condenatória ou publicou um acórdão é a decisão de segundo, de terceiro grau, né? E a sentença é a decisão de primeiro grau, tá? Então, publicou o acórdão, a sentença condenatória recorrível, também é marco interruptivo da prescrição penal. Pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Iniciou o cumprimento da pena ou tinha parado de cumprir, reiniciou o cumprimento da pena, interrompe a prescrição. Ou pela reincidência, tá? Imagine que no decorrer ali da ação, operou-se a reincidência. Ali é um marco interruptivo. Professora, como é possível isso? Não é possível, no meio da ação penal, operar uma reincidência. Porque a gente sabe que a reincidência é quando você pratica um fato criminoso antes, né? Mas para gerar reincidência, tem que ter transitado em julgado a ação que condenou o fato criminoso, certo? Então, se isso se der no decorrer dessa ação, aí a gente pode falar em reincidência. E essa reincidência que vai gerar a interrupção da prescrição, certo? Então, essas são as causas da prescrição. A prescrição começa, retomando, a prescrição inicia aqui, ó, nos termos do artigo 112, essa é da prescrição da pretensão executória, né? E no anterior, que é no 111, é a prescrição da pretensão punitiva. Tá, inicia aqui. Suspende, ou seja, fica um prazo ali suspenso, depois volta a correr. Então, se eu tinha 2 anos, suspendeu, depois eu vou ter 2 anos e 1 dia, 2 anos e 2 dias, e assim vai. Então, suspende. Vou anotar aqui, suspensão. No artigo 116, e depois a gente tem a interrupção no artigo 117. Ok? Beleza. Vou passar para vocês, então, a subespécie que a doutrina, né, a diferenciação, a classificação que a doutrina faz da pretensão da prescrição da pretensão punitiva. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês respirarem, enquanto eu pego aqui, ó. Vamos lá. Retomando, então, gente. Dependendo do momento processual em que o Estado perde o seu direito de aplicar a pena e de acordo com o critério para o cálculo da prescrição, a prescrição da pretensão punitiva se divide em pretensão da prescrição punitiva própria, prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, é muito pena, né? Prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente à sentença condenatória. 3. Prescrição da pretensão punitiva retroativa e prescrição da pretensão punitiva antecipada, projetada, perspectiva ou virtual. Então, essas são as 4 subespécies da prescrição da pretensão punitiva. Vou dar um tempinho aí para vocês anotarem, para eu explicar com calma, para ninguém perder a explicação. Então, vou dar um tempo para anotação e depois eu explico. Beleza?
Quando vocês copiam, eu vou tomar um cafezinho. Vou pegar um café, tá? Rapidinho. Pra eu subir um pouco, né? Subir, tá bom assim? Vou mandar no chat. No chat, porque não é uma matéria fácil. Não foi tudo. Peraí. Ó, vou repetir a 2 e mandar a 3. Agora eu só mando a 4. Aí. Já volto. Bora? Então vamos lá. A primeira espécie, a primeira subespécie da prescrição da pretensão punitiva é a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que é a base, que a gente tem visto até agora, né? A gente faz com base na pena em abstrato, porque a gente não tem uma sentença condenatória ainda, certo? Ó, pensa numa linha, vamos fazer uma linha do tempo aqui. Linha do tempo. Nesse xizão aqui, aqui é o trânsito em julgado, onde não cabe mais recurso. Ai, que falta faz um quadro, né? Que falta faz um quadro. Ah, já não deu, já não gostei. Ó, esse meu X é o trânsito em julgado. Vou chamar de T.julg. Tá. Desse X para frente, a gente tem a prescrição da pretensão executória. Então, desse X para frente, vou colocar aqui. Desse X para frente, a gente tem a prescrição da pretensão executória. Tá. Desse X para trás, a gente tem a prescrição da pretensão punitiva. Beleza. Só que aqui, ó, desse X para trás, a gente tem 4 subespécies, tá? A gente tem 4 subespécies. Por quê? Porque a gente pode ter aqui para trás, a gente pode ter nenhuma sentença, ou a gente pode, né, porque ainda está no processo, ainda está na fase instrutória, né, de provas e tudo mais. A gente pode ter tido uma sentença de primeiro grau e estar aguardando recurso. Então, aqui a gente tem várias fases. Com base nisso, a gente tem essas 4 subespécies da pretensão punitiva.
A primeira prescrição da pretensão punitiva é a pretensão punitiva propriamente dita, calculada com base na maior pena prevista no tipo penal. Então, é com base no 109, a gente calcula sobre aquela pena. Então, a primeira, anotem aqui no comecinho da linha. Vamos colocar assim. Vamos nos explicar. Primeira hipótese. Então, a número 1. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que é aquela que vem escrita lá no 109, que é a que a gente já estudou até agora. Então, ela ocorre antes da sentença, a gente já sabe, e com base na maior pena. A maior pena em abstrato. O que é pena em abstrato? Ora, como a gente não teve nenhuma sentença, a gente não tem nenhuma pena ainda, a gente utiliza a maior pena combinada no crime, né? Então, se a gente for lá no delito de furto, lá do 155. Vamos lá, o que é a pena combinada? A pena que vem escrita no artigo. Se a gente for no furto do 105, a gente vai lá no furto do 105 e tal. Lá no sequestro do 148, pena de 1 a 3 anos. Então, a maior pena do crime de sequestro é a pena de 3 anos. Então, a gente vai utilizar ela para calcular a pretensão a prescrição da pretensão punitiva, propriamente dita. Por quê? Porque a gente ainda não tem uma pena, certo? Então, vamos colocar assim, por exemplo, no crime de sequestro, artigo 148, a maior pena, vou escrever assim, porque daí quando vocês forem estudar sozinhos, vocês vão lembrar, vocês vão lá no código e vão ver qual é a pena em abstrato. A maior pena em abstrato é 3 anos, vez que a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Assim que fica fácil na hora de vocês estudarem sozinhos, tá? Então, aqui a pretensão propriamente dita, prescrição da pretensão propriamente dita, a gente não tem nenhuma pena, então a gente vai utilizar a maior pena combinada ao delito. Beleza. Depois a gente vai ter a segunda espécie. Ó, aqui a gente já utilizou. Depois a gente vai ter prescrição da pretensão intercorrente ou superveniente à sentença condenatória de primeiro grau. Então, aqui, gente, olha a diferença. Aqui a gente já tem uma sentença condenatória. Então, ó, a gente não tem ainda o trânsito em julgado da sentença, não chegou aqui ainda. Mas a gente já tem uma sentença condenatória com recurso pendente. Então, a gente chama ela de prescrição, a 2 de prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente à sentença condenatória. Então, aqui, primeiro, a gente vai utilizar pela pena que o juiz de primeiro grau fixou. Vou explicar. Utiliza-se para cálculo a pena que o juiz fixou em sentença. Beleza. Aplicável sempre após a condenação em primeira instância. Aplicável sempre após a condenação em primeira instância. Essa é a nossa terceira. Até aqui acho que nenhum problema. Acabando, tá acabando.
Quero apagar aqui o meu material para deixar bem completo. Depois, gente, nós vamos ter a terceira espécie. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. A gente vai calcular com base na sentença de primeiro grau, só que a gente vai calcular da sentença condenatória para trás, certo? Vamos lá, então. Retroativa. Então, utiliza-se para cálculo a pena fixada pelo juiz e aplicável na sentença condenatória para trás. Ou seja, já que a sua pena é essa, já que a pena fixada é essa, já houve a pretensão lá a prescrição lá atrás. Por quê? Porque não haveria prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, porque eu estava utilizando os 3 anos, que é o máximo da pena. Mas chegou na sentença, o juiz aplicou 1 ano. Aí, eu vou lá no cálculo da prescrição e vejo, já prescreveu. Prescrição da pretensão punitiva retroativa, retroage, tá? Beleza. Depois eu vou fazer umas questõezinhas para vocês tentar distinguir. Aí vamos na quarta e última. Aqui é mais difícil, eu acho. 4. Prescrição da pretensão punitiva. Pressão punitiva antecipada, projetada, perspectiva ou virtual. Aqui, gente, ela é reconhecida antecipadamente, ou seja, antes de ocorrer, o juiz reconhece ela. E a gente ainda também não tem uma pena em concreto, mas com base na possível pena aplicada em futura condenação, certo? Então, imagine um crime de lesão corporal em que a pena, vamos lá no 129, ó. Lesão corporal leve, o agente não é reincidente, todas as causas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente. Então, muito provavelmente que a pena dele vai ser a mínima. A pena mínima do artigo 129 é detenção de 3 meses a 1 ano. Então, muito provável que a pena dele vai ser de 3 meses. Desculpa. Se a pena dele vai ser de 3 meses, vai extinguir a punibilidade pela prescrição em 3 anos, certo? Em 3 anos. Imagine que foi recebida a denúncia e vem correndo esse processo vamos colocar aí há 3 anos e meio e ainda não tem uma condenação. Então, veja bem, ainda não houve a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, porque a gente calcularia com base na pena maior, na pena de 1 ano, correto? Mas, considerando as circunstâncias judiciais e pessoais do agente, muito provavelmente a pena dele no final vai ser de 3 meses. Então, vamos decretar logo essa prescrição e extinção da punibilidade, porque senão a máquina judiciária vai ficar trabalhando em um crime que lá na frente já vai estar prescrito. Vocês entenderam? Vamos retomar, Vamos lá no 129, com calma, gente, vamos lá no 129. Ofender a integridade corporal à saúde de outro. Detenção de 3 meses a 1 ano. Então, imagine que não houve transação penal, ou ele não aceitou a transação penal, não cumpriu suspensão condicional da pena, ou não podia, enfim. Chegou lá, está tendo processo ainda. Está tendo processo há 3 anos. Imagine que está tendo processo há 3 anos. Está ocorrendo o processo. Sem causa interruptiva e sem causa suspensiva, tá?
Recebeu a denúncia, começou a contar o prazo prescricional. Faz 3 anos já, não teve nenhuma causa interruptiva, não teve nenhuma causa suspensiva. Houve a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita? Ora, se a pena maior é 3 anos, então vai prescrever... Desculpa. Se a pena maior é 1 ano, né? 1 ano, então vai prescrever em 3 anos, segundo o artigo 129, inciso 6 do Código Penal. Então, se vai prescrever em 3 anos, ainda não prescreveu, tá? Eu tô com 2 anos de processo, por exemplo. 2 anos e meio de processo. Não, gente, tô falando errado. Vai prescrever, se é igual a 1 ano, ela prescreve em 4 anos. Então, ela prescreve em 4 anos. Tá, beleza. Segundo o inciso 4 do 109 do Código Penal. Tá, se ela prescreve em 4 anos, ainda não prescreveu, beleza. Mas a gente já tem 3 anos de processo. E tem tudo, diante das circunstâncias judiciais pessoais, tem tudo para o nosso réu aqui ter a pena mínima de 3 meses. Se a pena mínima dele for de 3 meses, vai prescrever em 3 anos. Então, quando chegar a sentença, eu vou ter a prescrição retroativa. Então, ó, vamos pedir a prescrição da pretensão punitiva antecipada. Entenderam? Eu ainda não tenho uma pena, mas muito provável que quando sai essa sentença, saia no mínimo, por exemplo, ou que a pena que saia já vai ter prescrito, tá? Mas, então por que não a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita? Porque a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, ela leva em consideração o máximo da pena combinada, tá? E o inciso, aqui a quarta hipótese, ela não leva o máximo, mas sim a pena provável, entenderam? E a 2 e a 3? A 2 e a 3, a gente já tem uma sentença condenatória de primeiro grau, e ela está em fase de recurso. Então, a gente ainda não está falando do trânsito em julgado de sentença, certo? A gente está aqui antes, ó. Só que já tem aqui, ó, aqui no Y, tem uma sentença de primeiro grau. Ó, aqui no Y tem uma sentença de primeiro grau. Tá? Então, essa que a gente está falando agora... Então, essa 2 e 3, gente, veja bem, ela acontece aqui, ó, depois de sentença de primeiro grau, mas antes de trânsito em julgado de sentença, entenderam? Então, a gente pode colocar aqui, ó, que aqui vai ocorrer a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, aqui pode ocorrer a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Não dá para eu colocar, senão vai... Deixa eu ver se dá. Dá. Prescrição da pretensão punitiva... Ah, não dá. Não. Ah, agora deu. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita pode ocorrer aqui. Tá? Nesse 1. E também a prescrição da pretensão punitiva virtual ou antecipada ou projetada. Tá? Então, vamos lá. PPP antecipada. Por quê? Porque eu ainda não tenho uma pena, eu utilizo a pena em abstrato. Beleza. Essas duas, elas vão ocorrer aqui depois da Y. Vocês visualizam isso comigo? Por quê? Porque eu já tenho uma pena fixada pelo juiz de primeiro grau. Só que ainda não transitou em julgado a minha sentença. Já nós vamos distinguir a 2 da 3. Então, aqui eu tenho a prescrição da pretensão punitiva intercorrente e a prescrição da pretensão punitiva
retroativo. Um quadro, isso aqui seria bem melhor de escrever, mas tudo bem. Tá. E depois do trânsito em julgado de sentença, eu só vou ter a executória. Depois do trânsito em julgado de sentença, que é aqui, ó, eu só tenho a executória. Pretensão da pretensão, prescrição da prescrição, executória. Tá. Então, depois, aqui eu só tenho a executória. Aqui, antes, eu tenho só a punitiva. Aí a gente tem 4 subespécies. Antes da sentença de primeiro grau, eu tenho a propriamente dita, que é a que a gente estudou até agora, a gente utiliza o máximo da pena combinada. Ou a antecipada. A gente utiliza a pena que provavelmente vai ser e que já, com base nessa pena, já ocorreu a prescrição, tá? Beleza. Então, essas são antes da sentença de primeiro grau. Depois da sentença de primeiro grau, a gente tem as outras 2 subespécies. A prescrição da pretensão punitiva intercorrente e a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Ficou claro até aqui? Ó, antes de transitar em julgada, PPP. Depois de transitar em julgada, PPE. Aí a PPP a gente tem 4. Antes de sentença de primeiro grau, a propriamente dita, que a gente utiliza a máxima da pena combinada, e a antecipada, que a gente utiliza uma virtual, que provavelmente vai ser. E depois, sentença de primeiro grau, a intercorrente retroativa, que a gente vai distinguir ela agora. Até aqui, tá claro? Porque se alguém tiver com uma dúvida, eu vou tirar essa dúvida, porque depois vai ficar mais difícil de vocês entenderem. Estou esperando o feedback. Gente, eu ainda estou online, ao vivo. Vai, Ana, diga a sua dúvida. Professor, mais que segue um tiroteio desde lá do texto, eu estou nesse horário de passar Ana, seu áudio tá ruim para mim, não sei se para todo mundo. Você consegue? Tenta falar de novo. Professora, acho que é porque tá barulho aqui, mas é porque eu não estou entendendo desde o começo. Entendi. É assim, ó, a gente está falando das causas extintivas da punibilidade. Dentro das... O que é as causas extintivas da punibilidade? O agente não vai dever mais para o Estado, extinguiu a punibilidade dele contra aquele fato. Dentro disso tem a prescrição. A prescrição é a perda do direito de penalizar aquele agente. Por quê? Porque houve um lapso temporal, um decurso grande de tempo. Tá. Quando ocorre a prescrição? Depois de transitar em julgada a sentença, ou seja, eu já tenho uma sentença, eu já tenho uma pena e transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso dessa pena. Então, veja bem, a gente tem aqui, ó, um lapso temporal. Vamos ver se fica bom de escrever assim, ó. A gente tem aqui essa linha do tempo. Bom, assim para vocês? Aqui, a gente tem o trânsito em julgado da sentença. O que quer dizer o trânsito em julgado da sentença? Quer dizer que a partir daqui... Quer dizer que a partir daqui, ó, não cabe mais recurso, tá? Mas pode ser que tenha uma prescrição aqui. Que, ó, você me condenou, Estado, mas você não vai poder executar minha pena. Porque, com base nessa pena em concreto, meu crime já prescreveu. Então, aqui a gente tem... E onde eu vou ver isso? Primeiro eu vou ter que ter a pena, né, que o juiz me deu, e depois eu vou ver lá no 109. Lá no 109 está escrito, até 1 ano prescreve em 3, de 1 a 2 prescreve em 4, e assim vai, está lá no 109. Então, aqui a gente tem a prescrição da pretensão executória. Ó, eu fui condenado, mas você não vai poder executar minha pena, Estado. Por quê? Porque, com base na quantia que chegou aqui, já prescreveu a minha pena. Beleza. Não sei se vocês conseguem ver, eu estou escrevendo em vão. Tá. Nesse outro lapso aqui, ó, que é da data do fato, da consumação do delito,
ou da cessação, enfim, tem lá os inícios. Daqui até aqui, até o trânsito em julgado, a gente tem a pretensão a prescrição da pretensão punitiva. Então, aqui a gente vai ter a prescrição. Gente, é realmente difícil essa matéria. Prescrição da pretensão, mas é punitiva. Eu estou explicando da melhor forma possível, com calma. Importante vocês lerem depois doutrina, tentar fazer exercício e vir tirar mais umas dúvidas comigo, se a gente tiver que rever a matéria, a gente rever, porque realmente é difícil, imagina. E o online torna mais difícil ainda, né? Que não tem quadro e não sei, mas a gente vai vencer essa matéria. Ó, prescrição da pretensão punitiva. Só que aqui eu tenho 4 espécies. Duas antes da sentença de primeiro grau e 2 depois. Então, aqui eu tenho a sentença de primeiro grau. Ó, aqui eu tenho a sentença de primeiro grau, aqui, ó. Antes da sentença eu tenho 2 possibilidades, depois da sentença eu tenho 2 possibilidades. Quais são minhas possibilidades? Antes da sentença, é a pretensão propriamente dita, né? A prescrição da pretensão propriamente dita. Então, escrevam aqui a prescrição da pretensão propriamente dita. E a prescrição da pretensão antecipada. Ó, o processo já tem 3 anos e nem ouviu testemunha ainda, não teve causa interruptiva, não teve causa suspensiva. Quando chegar minha pena vai ser baixa, porque eu sou primário e tal. Quando chegar minha pena já vai ter prescrito. Então, já extingue a minha punibilidade aí. Mais ou menos isso. Entendeu? A antecipada. E a propriamente dita é que, com base na maior pena possível, que é de 3 anos, no caso da lesão corporal leve, a minha pena de 1 ano, né? A minha pena vai prescrever em 3 anos, e a gente já tem, em 4 anos, e a gente já tem 3 anos e meio de processo. Então, muito provavelmente, vai estar extinta. Ou, muito provavelmente vai estar extinta, não, está extinta. A gente já... Ai, gente, até eu me confundi agora, ó. A prescrição propriamente dita é assim, ó. A minha pena, maior pena que pode ser é de 1 ano. A pena de 1 ano prescreve em 4. A gente já tem 4 anos e 1 mês de processo. Então, houve a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Ok. Prescrição da pretensão punitiva executória. Muito provavelmente, a minha pena vai ser de 3 meses, excelência. Se minha pena for de 3 meses, a minha prescrição será de 3 anos. E esse processo já tem 2 anos e meio. E nem ouviu testemunha ainda. Ou esse processo, melhor, já tem 3 anos e 1 mês. Então, com base na minha pena, vai prescrever. Entendeu? Seria isso. Depois da sentença condenatória, a gente tem as outras 2 espécies de prescrição da pretensão punitiva, que é a intercorrente e a retroativa, que é a que eu vou falar agora. Deu uma clareada aí, gente? Talvez quem não entendeu do começo, realmente, não sei o que a gente vai fazer. Vai ter que pegar lá em cima, ler com calma, porque é assim, né? É um segmento. Se você parou em uma, é difícil você prosseguir. Mas vamos lá. Deu uma clareada, Ana, e aos demais? Sim? Tá bom, Fernando? Fábio, Bruna. Ana, melhorou? Ainda não? Ellen, sim. Roseli, sim. Henrique, sim. Beleza. Joia. Ana, conseguiu dar uma clareada no... Cadê a Ana? Caiu. Ixi. Será que a Ana caiu? Parece que sim. Depois eu falo com ela, então, na hora que ela voltar. Então, vamos lá, gente. Então, a gente tem... Beleza. Então, a gente tem 2 ainda para ver, a intercorrente e a retroativa. Essas 2, elas vão utilizar com base
na sentença que ela tem. Ela tem uma sentença e ela tem uma pena fixa. Elas vão utilizar para calcular essa pena fixa. Aí vai ter intercorrente e a retroativa. A retroativa, ela vai fazer o seguinte, ó. Ela vai considerar daqui para trás. Ó, não teve prescrição propriamente dita, não teve prescrição propriamente da pretensão, prescrição da pretensão punitiva executória. Desculpa, gente, não teve prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, não teve prescrição da pretensão punitiva antecipada e eu tive uma sentença. Na minha sentença, o juiz me deu 5 meses de pena. Se ele me deu 5 meses de pena, a minha pena prescreve em 3 anos, certo? Imagine que aqui, eu tô aqui, ó, eu tô aqui, porque eu já tive uma pena, certo? Como que eu vou colocar? Vou colocar um R de Rafaela. Ah, não dá para colocar, porque senão vai lá pro... Imagine que eu tô aqui, certo? Eu já tenho uma pena de 5 meses. Se minha pena é de 5 meses, só que ainda tem um recurso, tá? Imagine que eu recorri, imagine que o Ministério Público recorreu, enfim. Ainda está em sede de recurso. Só que do Y para trás, já transcorreu 3 anos. Então, eu vou pedir a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Por quê? Porque retroage da data anterior à sentença e a gente tem o prazo de 3 anos ali. Essa é uma hipótese. Aqui com a sentença, a gente sabe que interrompe o prazo prescricional, começa a contar de novo, né? Aqui eu tenho minha pena de 5 meses, ainda está em recurso. Imagine que esse recurso demorou aí 3 anos. Pô, eu tive a prescrição da pretensão punitiva intercorrente. Entenderam? Não é difícil, gente, não é difícil. Se a gente colocar essa linha do tempo, ler, não é totalmente difícil. Fazer uns exercícios, é que é muita informação. Acho que agora... Ai, Ana, que bom que você voltou, entendeu? Que bom, Ana. Mas, ó, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Se você quiser que eu tire mais alguma dúvida, imagina. Estou aqui para isso. Realmente é uma matéria muito complicada. E quando a gente está no tete a tete, eu vou, desenho, apago o desenho, mas aqui é mais difícil mesmo. Mas vamos com calma que a gente vai aprender todo mundo, tá? Vou retomar quantas vezes for necessário. Se você tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar. Se quiser me perguntar no privado, pode perguntar, fica à vontade. Você e todo mundo, tá bom? Então, é isso, gente. Eu acho que não vale a pena a gente... aqui a gente encerra a prescrição, tá? A nossa matéria da aula que vem vai ser as outras causas de disponibilidade. Eu acho que não vale a pena a gente continuar hoje com as outras causas de disponibilidade, porque tem muita informação. Então, num último momento, eu vou retomar as causas, a prescrição. Quem achar... Vamos fazer assim, ó, vou fazer a chamada. Quem achar que entendeu, tá zerado, pode sair. Mas eu queria que vocês ficassem, para eu explicar mais uma vez essas 4 espécies. As 2 espécies e as 4 subespécies. Depois, a aula que vem a gente dá andamento. Porque eu acho que se eu começar agora a outra matéria, eu acho que vai muita informação para um dia só, tá? Então, acho que eu nem vou fazer chamada. Acho que eu já vou fazer direto aqui. Depois, para ninguém sair. Vamos lá. Antes da sentença condenatória, transitada em julgado, ou seja, ainda está em fase de recurso, ou eu ainda não tive sentença nenhuma, qual prescrição que pode ocorrer? A prescrição da pretensão punitiva, tá? Depois da sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, eu já tenho a minha pena, agora eu tenho que cumprir essa pena. Eu posso ter a prescrição da pretensão executória, ou seja, eu já fui punido, já tenho a pena, mas eu não vou, vocês sabem, não vai poder executar minha pena, porque prescreveu. Tá. Dito isso, essas são as 2 espécies. Então, a gente pode fazer um desenho assim, ó. Prescrição. Aí, dentro da prescrição, a gente tem a 1, que é a
da pretensão punitiva. E a 2, que é da pretensão executória. Aí aqui, depois... Como que eu faria um desenho desse? Eu posso fazer numa folha e passar para alguém no WhatsApp. O que vocês acham? Alguém me pede, prof, me manda aquele desenho. Daí eu faço bem bonitinho, mando no WhatsApp e vocês mandam, pode ser? Daí alguém fica responsável de me pedir, tá? Vai, pretensão da pretensão executória. Essa aqui, após trânsito em julgado de sentença condenatória. E calculada sobre a pena fixada. Que a gente já tem uma pena. Beleza. Essa aqui fechou. Essa aqui, antes de sentença transitada em julgado. Beleza. Aí aqui a gente tem a 1A. Vamos fazer assim, ó. 1.1. Um ponto 2. Um ponto 3. E 1.4. E aqui, ó, prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, calcula-se, não tem sentença de primeiro grau ainda, calcula-se sobre, não tem sentença de primeiro grau, calcula-se sobre a maior, sobre o máximo de pena combinada ao delito. Então, se é de 1 a 3, você vai calcular sobre 3, tá? 1.2 é a prescrição da pretensão punitiva antecipada. Então, aqui não tem sentença de primeiro grau. Bom, calcula-se com base na pena, na provável pena, de acordo com o caso concreto. Veja bem, gente, essa antecipada aqui é quando o processo ele dura anos e assim, nem é um crime tão grave, então que não é qualquer, não é sempre que essa vai ser aplicada, ela é rara, né? Ela é mais rara. É assim, foi um crime de nada, foi uma lesão leve, e esse processo aí dura 5 anos, pô, entenderam? Então, ela é mais difícil de ser verificada, sim. Aí, depois a gente tem a intercorrente. Vou colocar retroativa. Primeiro, a retroativa, que tem sentença de primeiro grau, ou tem sentença condenatória. Calcula-se com base na pena aplicada e calcula-se o tempo, utiliza-se o tempo para cálculo, o tempo antes da sentença, certo? Então, eu utilizo a minha pena fixada em sentença, só que retroage. Eu utilizo o tempo antes da sentença. E depois a intercorrente,
tem sentença condenatória, mas não transitou em julgado ainda, a gente já sabe disso. Calcula-se com base na pena aplicada, mas aí, gente, calcula-se aqui, ó, da pena aplicada até o trânsito em julgado, entenderam? Ocorre da sentença até, vou colocar assim, utiliza-se o tempo após a sentença para cálculo, utiliza-se para cálculo. Calcula-se, né? Calcula-se o lapso temporal após a sentença. Vou colocar aqui, ó, também. Calcula-se o lapso temporal antes da sentença. Fica mais fácil. Ó, façam assim, ó. Quem ainda tá com dúvida. Deem uma olhada em alguma doutrina de direito penal. Façam alguns exercícios, peguem na internet, questão sobre prescrição. Façam alguns exercícios. Anotem as dúvidas de vocês e aula que vem eu as tiro. Joia? Acho que ficou bem explicado, assim. A gente passou umas 4 vezes em cima disso daqui, acho que ficou bom. Mas se ainda assim vocês tiverem dúvidas, façam isso, por favor. Deem uma olhada em doutrina, deem uma olhada... Porque direito é isso, gente. Direito é isso. Tem coisa que a gente não vai pegar de primeira, não. Prescrição, tá escrito. Mas deem uma olhada em doutrina, deem uma olhada em exercícios. E daí vocês vêm semana que vem com a dúvida, tá? Mas eu acho que ficou... Acho que deu uma clareada aí. O que vocês acham? Entenderam? Muita dúvida ainda? Me dão um feedback, por favor. Bom, ninguém falou nada, então é porque ninguém entendeu. Para não falar, professora, não entendeu nenhuma, vocês não falam nada, né? Ficou bem colocado, professora. Muito obrigada, Henrique. Então tá, bom saber. Mas quem tiver dúvida, então, vamos falando, tá? Joia, gente. Aí a gente volta a falar disso aula que vem. Deixa eu ver se era só isso. Acho que só. Acho que é isso mesmo. Ah, tá, não, eu ia falar daquele papelzinho. Quem pediu o papel é a Ingrid, né? Ingrid, faz assim, ó, me manda amanhã, por favor. Prof, me manda aquele desenho. Daí eu vou fazer um bem bonitinho, uma linha do tempo bem bonitinho para vocês e mando. Aí você manda no grupo da sala. Pode ser assim? Joinha? Imagina. O importante é vocês entenderem. Vou pegar a lista, tá? Vamos lá. Bruna presente. Joyce. Poliana. Sérgio. William Cardoso. William César. Adriana. Ana Cláudia da Silva. Ana Paula. Ângelo. Beleza, Ana, anotei. Ângelo. Carla. Ellen. Beleza, Ellen. Fábio. Fernando. Anotei, Fábio. Anotei, Fernando. Aline. Aline não está. Henrique. Ingrid.
Isabela, Laisla, Roseli e Tainá. Gente, a Tainá sumiu, né? Nas primeiras aulas ela estava em todas. Joia, muito obrigada. Uma boa noite para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Beijinhos. Boa noite.